Começa agora, Rádio Fiscar Entrevista. Olá a todas e todos. Continuando a nossa série de entrevistas do breve projeto que nós desenvolvemos sobre o lixo, um problema de todos, projeto esse que surgiu a partir de uma preocupação da nossa ouvinte Thelma Gaspari, e nós, a partir dessa inquietação dela, nós desenvolvemos aí um diálogo com várias pessoas foram entrevistadas a respeito da questão do lixo no planeta, enfim, no Ocidente, no Brasil, no estado de São Paulo, e hoje nós estamos conversando sobre a questão do lixo aqui da nossa cidade de São Carlos. Para fazer essa entrevista, para desenvolver esse diálogo, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Fiscar o Hanoc, que é o engenheiro ambiental e diretor responsável pela São Carlos Ambiental, a empresa encarregada do cuidado com os resíduos sólidos, resíduos inclusive da área da saúde e etc. E o Hanoc vai nos contar como está acontecendo a coisa aqui no nosso município, aqui na cidade de São Carlos, eventualmente na região, se eles atenderem também. Hanoc, primeiramente eu quero te agradecer por tu destinar um tempo aí para vir bater esse papo com a gente. É um prazer estar aqui, Ronaldo. É realmente uma satisfação poder entrevistá-lo, ainda mais sabendo que tu morou no Rio Grande do Sul, então já fica bem mais fácil para nós conversar. Com certeza. Só não estamos tomando um chimarrão agora, porque infelizmente eu não havia pensado nisso, senão eu teria trazido. Hanoc, me diz uma coisa, como está a questão dos resíduos sólidos, dos lixos, né, comumente chamado lixo, na nossa cidade e na região? Perfeito. Boa tarde, Ronaldo, boa tarde a todos, né? Como que está hoje a situação de São Carlos, né? São Carlos hoje tem uma concessão, né? A Prefeitura de São Carlos tem uma concessão, uma parceria público-privada, do qual a São Carlos Ambiental é a empresa que detém esse contrato, né? Um contrato que está vigente desde final de agosto, dia 23 de agosto de 2010, então estamos caminhando aí são 20 anos de contrato, então, mas no segundo terço do contrato, passaram-se aí 7 anos. O que faz parte desse escopo? Acho que é importante esclarecer isso, né? Que a gestão de resíduos ela é mais ampla do que o que esse contrato faz parte, né, da responsabilidade do contrato. Nesse contrato, o que a prefeitura concede? Ela concede a coleta de resíduos sólidos domiciliares, né? Então é o lixo que as pessoas colocam na rua, o saquinho que você coloca na saída da sua casa ou do seu edifício. Esse é o lixo que a gente coleta com os caminhões e com os garis. E a outra é a coleta de resíduos de serviços de saúde, como você colocou também, Ronaldo, a gente é responsável por coletar também, então coletamos de clínicas veterinárias, odontológicas, Santa Casa, então esse tipo de serviço a gente presta também. A gente trata esses resíduos de serviço de saúde, tem um processo que chama autoclavagem, que é basicamente temperatura e pressão, e com isso você higieniza esse material e ele passa a ser um resíduo comum. E você faz o que com ele? Você coloca ele junto, deposita ele junto com o resíduo domiciliar no outro serviço que a gente presta, que é a operação do aterro sanitário da cidade de São Carlos. Perfeito. Então, tem a coleta domiciliar e tem uma disposição correta, ambientalmente correta, que seria desse aterro sanitário, que é operado, no caso, pela São Carlos Ambiental. Muito bom. É interessante tu mencionar uma coisa, inclusive para os nossos ouvintes que ainda não sabem essa diferenciação, que é o aterro sanitário e o lixão, a diferença que existe. Inclusive aqui nós estamos em cima de um lençol freático, que é o Guarani, certo? E o cuidado com o ambiente é realmente um cuidado que vai fazer a diferença para as gerações futuras. Com certeza. Então eu te pediria que fizesse para nós essa diferenciação entre o aterro sanitário e o lixão. Claro, Ronaldo. Lixão, como é comumente conhecido, né, e como é na maior parte do Brasil, né, só para você ter ideia, 60% das cidades brasileiras hoje, em torno de 3.300 municípios de 5.500, então 60% dispõem em lixões e não dispõem aterro sanitário. Então, São Carlos já está, você perguntou do panorama, São Carlos faz parte, então, dessas outras cidades que têm uma disposição correta, no caso. Perfeito. É muito legal você trazer essa questão do paralelo, né? Tem várias diferenças entre um lixão e um aterro sanitário, né? A começar que
Um lixão é uma área onde você não tem nenhum preparo do local para receber resíduo. Você simplesmente recebe o resíduo domiciliar, deposita ele a céu aberto, num solo que não foi preparado para receber e deixa o lixo lá decompondo ao longo do tempo. O que isso gera? Gera diversos problemas. O primeiro deles você falou do aquífero Guarani. Justamente o que acontece? Já tem uma água no lixo que é chamado de chorume, né? Que é a água que contém no lixo, do lixo que vem doméstico mesmo, que está nos alimentos, que a gente consome a maior parte. E quando chove também e passa por esse lixo, gera mais desse material que é o percolado, ou chorume, que a gente chama. Como não tem nenhuma preparação do solo, acaba infiltrando e pode sim contaminar eventualmente um lençol freático e chegar eventualmente até no aquífero que abastece toda a região aí. Um aquífero tão importante como o Guarani. Então, e isso também acaba gerando o quê? Acaba gerando vetores de doenças como ratos, gaivotas, urubus, que acabam vivendo e convivendo nesse local. E muitas vezes também tem uma comunidade próxima que acaba vivendo e vive tirando, tentando buscar valor dentro do lixo. E essas pessoas estão expostas, né? Então, pode gerar vários problemas. No caso do aterro sanitário, inicia-se por aí, porque todo o solo ele é previamente preparado para receber o resíduo. Primeiro que você escolhe estrategicamente um local onde tem um lençol freático um pouco mais baixo, onde tem um solo bom para você utilizar para fazer cobertura do resíduo que vai ser depositado ali. Então, você cava esse local, você compacta o solo, você coloca argila, que é um material que tem uma baixa permeabilidade, ou seja, se cair algo em cima dela, tem pouquíssima chance de passar por ela. Começa com essa impermeabilização, coloca-se uma manta, que a gente chama de geomembrana, é uma manta de polietileno de alta densidade, que também é impermeável, então tem toda uma preparação, e em cima desse material cria-se todo um sistema de drenagem também. A gente coloca tubulações e drenos que a gente cria para depois fazer o quê? Primeiro que o chorume ele não passa por essa parte impermeabilizada, e daí ele precisa ser drenado de dentro da parte de onde está o resíduo depositado. Então a gente drena tudo isso, passa por um sistema de drenagem, é encaminhado para lagoas onde a gente acumula e dá um tratamento aí em estações específicas para tratar esse chorume, para depois então mandar para um corpo hídrico, se for o caso. Então o gás também é coletado por esse sistema, a gente faz a queima do gás, e o lixo ele não fica exposto. A gente sempre trabalha com frentes de trabalho pequenas, né? A gente sempre costuma falar isso. Então, quanto menor a frente, menos o vetor você vai atrair. Então, tem muito pouco ave no local, ratos tem muito pouco, nem existe realmente, assim, muito pouco, é muito minimizado esse tipo. É uma área de acesso controlado, só entra quem tem realmente, quem está ligado à atividade, tem uma autorização prévia. Então, são grandes diferenças, tem muita engenharia envolvida no aterro sanitário. Eu fico feliz em poder trabalhar aqui na São Carlos Ambiental e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e dos munícipes de São Carlos que têm uma disposição correta. Perfeito, perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta agora que envolve, vamos dizer, o motivo que foi esse diálogo com a nossa ouvinte a respeito da questão do pessoal dispensar o lixo de forma imprópria, tá? Se de repente no bairro que a pessoa reside, eventualmente o lixo é lançado em um terreno baldio, alguma coisa, é possível comunicar isso a São Carlos Ambiental e vocês recolhem esse material, ou há algum outro procedimento? Porque uma coisa é você passar nas casas e fazer a coleta. Perfeito. Outra coisa é ir no terreno de não se sabe quem e juntar diferente tipo de lixo totalmente acondicionado de forma inapropriada, e etc. Como fazer numa situação dessa? Essa pergunta, ela é do interesse do nosso ouvinte, porque às vezes surgem esses problemas nos bairros. Com certeza. Né? Infelizmente, nem todo mundo tem uma educação ambiental adequada, e essa preocupação com o lixo e com a natureza, ela não é uma coisa assim tão antiga. Você tem razão. Eu vou dizer que é da década de 70 para cá que surge uma preocupação maior com o ambiente, o Greenpeace, e, lógico, todas as áreas que isso pode afetar. Com certeza. Então, como fazer no caso da vizinhança jogar o lixo de qualquer jeito no terreno baldio? Perfeito. Bom que você colocou essa questão, com certeza é uma dúvida comum aí de muitos dos ouvintes aí do programa.
O que acontece? A São Carlos Ambiental é responsável por coletar o resíduo domiciliar, ensacado, até 50 litros, e em locais maiores até 100 litros. Em locais maiores eu digo supermercado, edifício, até 100 litros acondicionados corretamente, no caso, em sacolas. A gente tem que coletar esse lixo. O contrato, inclusive, nos obriga a fazer esse tipo de coleta, né? Claro, se tiver algum tipo de problema em relação a essa coleta do lixo que não ficou na cesta de lixo, não foi coletado, pode ser por vários motivos, às vezes é um problema operacional, às vezes é uma questão de horário também. O município coloca após a saída da coleta, após a passagem da coleta, e parece que a coleta não ocorreu. Isso acontece também, então a questão dos horários é muito importante também de ser respeitada também. Se no seu bairro, basicamente o centro de São Carlos, ele é coletado à noite, e a parte fora, o entorno de São Carlos é coletado de dia. É basicamente assim que funciona, e isso é comum. As áreas centrais são mais movimentadas e geralmente funciona a coleta noturna justamente por isso. Então, se você mora no centro e colocar o seu lixo de dia, às 6 horas da manhã, na hora que você está saindo para trabalhar, o lixo vai ficar o dia inteiro ali exposto. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, a coleta começa a partir das 7 horas da noite, né, no turno da noite. Então, no centro seria mais ou menos a partir desse horário, um horário ideal para colocar o resíduo. E no caso de dia, né, na área mais no entorno de São Carlos, começa a partir das 7 horas da manhã a coleta. Acho que isso é um ponto importante. E só esclarecendo, voltando a esse ponto que você me colocou, Ronaldo, quando tem uma disposição aí de lixo incorreta num terreno baldio, por exemplo, aonde que é o canal correto para se buscar apoio, até pedir, até falar, ó, aconteceu, eu preciso de uma ajuda, como que eu faço? O ideal seria procurar a Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de São Carlos, né? Porque a responsabilidade por toda a gestão dos resíduos sólidos do município de São Carlos, como um todo, é a responsabilidade da Prefeitura. Isso não é só em São Carlos, isso é no Brasil como um todo, isso é uma determinação de que saneamento, a responsabilidade é dos municípios e, portanto, dos prefeitos, no caso. Então, a responsabilidade é da Secretaria, o caminho é pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, né? Então, essa seria a indicação, conversar, ligar para eles, pode ir também lá na sede deles, tem endereço com certeza na internet, disso daí, talvez depois possa disponibilizar, mas o caminho é procurar a Secretaria de Serviços Públicos, tá? E procurar a Diretoria de Serviços Urbanos, que é quem é responsável por esse serviço, que é responsável também por fazer a gestão do nosso contrato. Muito bom. Eu teria, antes de nós encerrarmos, 2 questões, que seria algo particularmente algo que me preocupa. Também gostaria de dizer aos ouvintes o seguinte: eu moro no bairro Parque Santa Marta, e lá nós recebemos da associação o dia e o horário que é feita a coleta do lixo. Perfeito. E é britânico, você chega lá no dia e no horário, nós nunca tivemos esse problema. As 2 questões que eu iria te perguntar é o seguinte: a primeira delas eu não vou perguntar, que é a questão do acondicionar adequadamente os resíduos para não pôr em risco a vida dos trabalhadores. Perfeito. Mas como a São Carlos Ambiental já tem uma campanha nesse sentido, eu vou tomar a liberdade de fazer um outro convite em público para a gente vir no São Carlos, no Rádio Fiscar Entrevista, tá? Para nós discutirmos essa questão com essas dicas. Perfeito. Mas uma questão que eu queria te perguntar é o seguinte: tu falou que São Carlos tem um sistema adequado, não é, para o cuidado do lixo, dos resíduos sólidos, de maneira que nós não temos lixão, nós temos um aterro na cidade. E eu te pergunto o seguinte: como é a nossa produção diária de lixo no município? Vocês têm uma média, quanto cada cidadão produz de lixo? Esses números, essa produção, já me disseram numa outra entrevista que a questão não é produzir muito lixo, é como isso é cuidado a partir de que foi produzido. Perfeito. Como é que está a situação de São Carlos hoje nessa questão? Nós nos equiparamos com cidades que têm um sistema de gerenciamento mais adequado, mais de acordo com a necessária preocupação ambiental, ou nós estamos um pouco aquém do que seria aí um possível ideal dessa produção e gerenciamento de resíduos? Perfeito, Ronaldo. Acho que, indo direto aí ao ponto, você me perguntou a quantidade, né? São Carlos hoje gera em torno de 210 toneladas por dia de resíduos sólidos domiciliares.
se a gente considerar que a população tem em torno de 240, 250 mil habitantes, arredondando, falando em números, arredondando aqui em grandeza, dá em torno de 0,9 quilos por habitante dia. Então, cada habitante gera por dia aqui em São Carlos em torno de 900 gramas de resíduo domiciliar comum. Então, São Paulo é em torno de 393. Exatamente. Perfeito. E a média brasileira está em torno de 1,02. Então, São Carlos gera um pouco abaixo até da média do Brasil como um todo. Olha que interessante. Então, tem uma geração de lixo até um pouquinho menor, que pode ser um bom sinal que nem tudo está indo para aterro sanitário. Perfeito. Então, acho que esse é um bom indicativo, né? Com relação ao quanto a nossa posição em relação a outras cidades, é evidente que tem muitos desafios a serem seguidos, né, a serem superados. Eu acho que São Carlos tem, sim, um bom gerenciamento de resíduos. Os desafios existem, tem cidades que estão mais avançadas, é fato. Isso vai muito também da realidade de cada local, isso varia muito, né? Uma cidade maior tem outras complexidades e menores também tem outras complexidades. Parece que a menor é mais fácil de ser gerida, mas muitas vezes ela tem menos recurso. Exatamente, menos recurso financeiro de pessoas, enfim. Então, os desafios existem, mas acho que tem uma disposição correta, tem um local correto para disposição, que é o aterro sanitário, no caso, como a gente conversou. Eu acho que tem um desafio grande ainda na parte de reciclagem, isso é um fato. Hoje São Carlos recicla pouco, mas quando você olha a reciclagem em nível Brasil, o Brasil recicla por vias, né, vias legais, eu diria, porque o Brasil até recicla bastante, mas é muito o mercado paralelo que existe, né, e isso existe em todas as cidades, mas da maneira como ela deveria ocorrer, né, ela ainda é pequena, né, e acontece em grandes centros e algumas cidades pontuais, cidades como as maiores cidades que reciclam São José dos Campos, a cidade que mais recicla do Brasil, depois vem Curitiba, e próximo em reciclagem em relação a essas cidades, nós estamos bastante distantes ainda, eu diria que numa ordem assim de 10 vezes mais eles reciclam do que a gente recicla aqui em São Carlos, né? Então tem um desafio grande para fazer isso, acho que é um desafio do município, né? Volto a dizer, isso não faz parte, na verdade, do nosso escopo de contrato. Claro que temos incentivos para contribuir para tal, e nós temos todo o interesse em apoiar essas iniciativas, né? Enfim, da maneira que for possível, que a gente puder levar, né, de conhecimento técnico, eventualmente apoiar até a Cooper Vida, que eu acho que esteve aqui, você me comentou, né? Inclusive a gente está num apoio de trabalho, de tentar ajudar eles a melhorar as rotas deles, porque eles fazem a mesma rota desde faz acho que 10 anos que eles fazem da mesma maneira. Então a gente tentando apoiar desse lado técnico e otimizar esse processo de coleta seletiva. Mas isso é um trabalho em conjunto com a prefeitura também, é um trabalho forte, você tocou na educação ambiental. Começa aí. Se a pessoa não separar o lixo corretamente, não tiver a consciência, não adianta nada você ter um sistema de coleta, porque ele vai continuar coletando errado. Então, parte também, não somos só nós que estamos aqui trabalhando, a empresa, a prefeitura, o prefeito, a Cooper Vida. Também cada cidadão de São Carlos é responsável por isso também. Eu acho que é um trabalho em conjunto e acho que essa consciência ela tem que vir à tona em algum momento, né? De que é um trabalho de todos nós, né? E estamos aqui à disposição para tentar contribuir para isso. Muito bom. Quanto à questão do acondicionar adequadamente o lixo que coloca em risco a vida e a saúde dos trabalhadores que fazem a coleta nas nossas casas, nós vamos discutir depois do Carnaval. Eu vou combinar contigo, com o simpático Jonatas, que fez aí o meio de campo para a gente poder dialogar. Tá? Vamos organizar e vão mencionar essa campanha. A rádio também vai contribuir com isso. Legal. Eu gostaria de te agradecer, em meu nome, em nome da rádio, dos nossos ouvintes, pela tua presença e por essa esclarecedora fala que tu teve conosco. E os nossos ouvintes, sugiro fortemente, continue conosco, porque a Rádio UFSCar ainda tem muita coisa boa para te apresentar nesse dia. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo. Foi um prazer, Ronaldo. Obrigado. Você escutou Rádio UFSCar Entrevista.